A gente vai renovar nossas alianças, vamos entrar em comunhão com nossos irmãos, porque aqui dentro dessa sala, desse recinto, só Deus conhece o coração de cada um de nós. Nós não conhecemos o coração do nosso irmão, mas Deus conhece. E a gente sabemos que, como diz a Bíblia, os dias são maus. Os dias são realmente muito maus. Irmãos, estamos aqui diante de um texto onde o contexto realmente para muitas pessoas desesperador. Desesperador de uma forma terrível. Jesus, ele preveu, ele sempre conversando com os seus discípulos, ele dizia que ele ia ser entregue, ia ser morto, né? Porque assim tinha que suceder, tinha que acontecer essas coisas. Aí os irmãos sabem já que aí Pedro se levanta, fala: Senhor, não que suceda isso a ti. Deus repreende Pedro, fala: para trás de mim, Satanás, né? Que tinha que acontecer, porque se não acontecesse, igreja, você e eu não estaríamos aqui hoje. Se não acontecesse isso, nós não estaríamos aqui cultuando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós não estaríamos aqui. Mas você é um privilegiado, você é uma privilegiada, um sortudo, um abençoado. E muitas vezes você diz que você não é nada, né? Ninguém te olha, ninguém te vê. Jesus te vê, Jesus te ama, Jesus me ama, Jesus nos ama. Isso é maravilhoso em nossas vidas. Só a questão de nós estarmos aqui é motivo de nós nos alegrarmos. Tá? Enquanto nós estamos aqui, muitos estão aí. Eu quero dar já parabéns para você, né? Que hoje os irmãos sabem que tem o Jogo do Brasil, né? E muitos cristãos perderam para o Jogo do Brasil e perderam a bênção que é Jesus na casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos perderam esse culto de hoje. Aqui, muitas denominações, porque valorizaram mais, infelizmente, o Jogo do Brasil. Mas eu e você escolhemos a melhor parte, foi estar na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, irmãos, quando as coisas começam a apertar, né? Isso aí é o comum do ser humano. O ser humano começa a se desesperar, começa a se esquecer daquilo que ele ouviu da parte de Deus. Eu pergunto para os irmãos: quantos de vocês aqui presentes não têm uma promessa da parte de Deus? Quantos de nós não temos uma palavra que Deus já usou, alguém disse para você que você ia vencer, que você ia vencer, que você ia vencer, mas nessas horas a gente se esquece. Não foi só eles dois que se esqueceram, os discípulos fugiram. Eles fugiram, irmão. Os discípulos fugiram. Pedro, antes de acontecer, já negou Jesus. Então, imagine, um homem que estava do lado de Jesus, viu os milagres acontecerem, mas Jesus, quando ele fala, não tem para ninguém. Quando ele fala, não tem para ninguém. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E o que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas era um homem que andava com Jesus, é um homem que conhecia Jesus. Olha, às vezes, eu também, como você também, a gente quer parar, a gente se entristece com certas coisas, mas Jesus diz para nós que não é tempo de parar, não é tempo de estacionar. Mas a gente, como Pedro, como Tiago, como João, como os Cleópas, como outros discípulos, nós também desanimamos na caminhada, né? Imagina você ter uma perspectiva em uma pessoa, você colocar todo o teu, sabe, tudo em uma pessoa, e de repente você vê aquela pessoa desvaída, morta. Você se esquece
daquilo que você ouviu antes. Mas, vamos lá. Aqui diz aqui que 2 discípulos resolveram descer para Emaús. Emaús era descida, não? É descida, tá? Emaús, irmão, um vilarejo que é a 11 quilômetros de Jerusalém, onde o significado de Emaús é fonte de águas quente. Os discípulos decidiram voltar, decidiram abandonar, né? Eu sabe que eu fico muito feliz da vida quando eu leio esse texto. Mesmo o homem, a mulher, tentando voltar, Jesus, ele vai ao encontro daquela pessoa para animar ela, para fortalecer ela, de uma forma grandiosa. Diz que Jesus foi ao encontro dele. E eles estavam tristes por causa do acontecimento. Eles esperavam uma coisa e foi outra. Esperavam um Jesus político, um Jesus que lutasse com as mãos, mas o nosso Jesus, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as forças do mal. Contra as forças do mal. Lembre-se dessa palavra. A nossa luta, a tua luta não é contra teu irmão, não é contra a tua irmã, não. A tua luta é contra aquilo que está usando teu irmão, aquilo que está atormentando a tua irmã. A nossa luta é espiritual, não é carnal. O crente não luta carnalmente, irmão. Até porque quando o crente está na posição de Deus, eu sempre falo isso e vou continuar falando. Deus mostra para ele a luta que vem, com certeza. Deus orienta a dificuldade que ele vai passar futuramente. Por isso que é bom a gente estar sempre ligadinho com Deus. Sempre orando, sempre lendo a palavra do Senhor, sempre buscando ao Senhor, porque o Senhor, ele não nos deixa passar apercebido. Deus sempre nos dá uma palavra de ânimo. Foi isso que aconteceu com aqueles 2. Jesus ia e Jesus olhou para ele e viu ele triste, abatido, angustiado. Mas aí você fala assim, mas pastor, eu não ficaria angustiado não se fosse eu, porque eu creio em Deus. Irmão, aquele discípulo não era o que estava com Jesus sempre, os 12, mas ele era discípulo de Jesus. E tem uma coisa, eles viram milagres acontecerem. Eles viram Jesus fazer coisas maravilhosas. Mas fraquejaram. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não venha cair. Nós, ser humano, fracassamos. Nós falhamos. Lembre-se disso. Nós não somos o valentão, não. Nós fracassamos. E a gente fracassa, às vezes, sem perceber. Sem perceber, nós fracassamos. Jesus falou, que palavras são essas que trocam entre vós? O que é que estão conversando aí? Aí ele fala, mas tu é peregrino em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Olha como os olhos dele estavam fechados, irmão. Olha que situação. Olha a situação que esse crente estava. Tem algum crente aqui dessa forma? Se tem, não vai ter mais. Aleluia. Se você entrou aqui nessa casa com essa visão desses 2 discípulos de Emaús, você não vai terminar assim, eu te garanto. Você não vai sair daqui desse jeito, porque Jesus vai se apresentar a você também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele diz que, mas você não entendeu, você não sabe o que aconteceu, você não tem nem noção do que aconteceu. Mataram Jesus de Nazaré, um grande profeta, um homem poderoso em obras. Outra coisa interessante, irmão, olha, o grande profeta. Isso é grave, né? Um grande profeta. Irmão, você crê que Deus é na tua vida?
Você que não é um grande profeta, é o Deus Todo-Poderoso. Não é um grande profeta, é o Deus Todo-Poderoso que está te guardando. Tá? Não é um grande profeta, tá? Você é uma pessoa abençoada. Você é um privilegiado porque você não viu os milagres de Jesus. E você está crendo que Jesus ainda faz milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Você está crendo que Jesus ainda faz proezas. Deus faz coisas acontecerem. Louvado seja Deus. E ele contou para Jesus andando com ele ali, trocando ideia. Mas, irmão, os olhos dele estavam... Por que os olhos dele estavam fechados? Porque perdeu a fé. Irmão, não perca a fé. Não perca a fé, não perca a fé de forma nenhuma. Vai vir temporal. Se você vai numa igreja que o pastor diz que não vai ter problema, é mentira dele. É mentira, porque a própria palavra diz que no mundo tereis aflição e tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci, Jesus diz, eu venci o mundo e tu, se tiver em mim, vai vencer também. Eu venci e você, se estiver na videira, você vai também vencer. Louvado seja Deus. E ele falou, mas tu não sabe o que aconteceu. Jesus falou, mas, olha, na hora que Jesus falou, honesto de coração, era para ele já estar. Peraí, mas essa palavra é só do mestre. Vocês não entenderam? O mestre, ele não falava aqui no capítulo, ele fala assim, honesto e tardio de coração, para crer que tudo o que o profeta dizem, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Nem isso eles entenderam. Os olhos dele estavam tão... A falta de fé dele estava tão... que eles não entenderam. Essa palavra, irmão, essa palavra aqui é que nos liberta. Essa palavra é que nos liberta, é que nos alegra o coração. Honesto de coração. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Eu pensando assim, mas meu Deus, mas ele falou basicamente que ele era o Messias. Praticamente ele falou porque ele era Jesus. Ele praticamente só voltou a dizer, eu sou o Cristo. Nem lembraram que Jesus falou que ao terceiro dia, sabe a mente dele onde estava? Estava na sexta. Ainda estava na sexta. Ele esqueceu do domingo. Eu espero que você, nessa noite, não esteja na sexta, mas já esteja no domingo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu espero que você não esteja na sexta, mas que você esteja na ressurreição de Cristo, no domingo. Louvado seja Deus. Interessante que ele conta para Jesus que as mulheres foram lá. Ele conta para Jesus que as mulheres foram lá e não viram, mas ele disse que ele vive. Mesmo assim, ele continuou sem fé. Como é que está a tua fé hoje aqui, igreja? Como é que se encontra a tua fé aqui hoje? Está abalado com o que o homem disse? Está abalado com o diagnóstico que o médico te deu? Jesus diz totalmente ao contrário. Quando o ser humano está em Cristo, ele tem esperança. Ele crê. Ele acredita. Aqui é falado muito na fé. A fé, o pastor Gomes falou aqui sobre fé. A fé é o firme fundamento. Não é para você ver e crer, não é fé. Se você vê e crê, não é fé. Você viu? Fé é aquilo que você não enxerga, mas você crê que vai acontecer. Eles estavam sem fé, estavam ocos, estavam arrebentados. Jesus continuou andando com ele. E quer ver o interessante? Jesus fez com que fosse mais adiante. Aí eles falaram o que para Jesus? Outro ensino para nós importante. Ele falou, fica conosco, porque já
o dia se declina. Fica conosco, ou seja, ele convidou Jesus. Você convidou Jesus? Você tem convidado Jesus para sua casa, para sua família, no meio de seus filhos? Você convidou Jesus? Tem convidado Jesus? Ou está café tão da balada que não está nem raciocinando que Jesus está no barco? Você está no barco, o barco está para virar e você não está vendo Jesus no barco, porque está sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nessa noite, igreja, tenha fé. Que Deus aumente a tua fé, aumente as tuas forças, aumente a tua esperança. Que nessa noite Deus aumente a tua esperança. Porque não existe não existe outra esperança a não ser em Jesus. Glória a Deus. Não existe. Irmãos, o cristão é chamado muitas vezes de doido. O médico diz uma coisa, o cristão diz: não, meu mestre não falou isso ainda para mim. O patrão diz uma coisa, ele diz: não, mas Jesus não falou para mim que ia ser assim. Glória a Deus. Mas rapaz, tu é doido, tu não viu que... Não, mas Jesus não falou para mim ainda. Eu creio que Ele há de fazer algo na minha vida. Eu creio. Você crê que Deus há de fazer ainda algo novo na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você crê que Jesus ainda há de fazer algo ainda esse ano na tua vida? Louvado seja Deus. E você vai dizer, sabe o quê? Você vai dizer assim: pastor, eu só tenho uma lembrança ruim, pastor. Uma lembrança ruim, porque tudo passou e hoje eu vivo bem, porque Deus me deu essa garantia. E igreja, escute bem uma coisa: quando eles convidaram Jesus, Jesus entrou na casa. E quando Jesus entra na casa, eu não preciso nem dizer para você o que acontece quando Jesus entra na casa. Jesus arruma a casa. Jesus transforma a casa. Jesus sara a casa. Jesus cura a casa. Jesus, Ele restaura a casa. Ele entrou na casa e os olhos deles continuaram fechados. E Jesus, Ele... Sabe o interessante? O pão. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. E eu vou até profetizar agora aqui para você. Eu vou profetizar para você aqui agora. Se tiver alguém com os olhos fechados, Deus há de fazer, após a ceia, que teus olhos vai abrir, tu vai enxergar como realmente está. Tu vai enxergar o teu Deus do teu lado. Tu vai enxergar aquilo que Eliseu... Lembra de Eliseu? Eliseu estava lá surpreendido ali pelos soldados, e o moço de Eliseu estava doidinho com medo, morrendo de medo. Eliseu já estava com os olhos abertos, irmão, mas o moço estava com os olhos um pouquinho fechados. Aí Eliseu orou, falou: Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja. O moço saiu lá fora, olhou, viu carruagem e carros de fogo protegendo Eliseu. É assim que Deus vai fazer contigo. Louvado seja Deus. Quando ele pegou o pão e partiu, os olhos deles abriram. Irmãos, é impressionante que eles já sentiram antes essa alegria. Irmão, quando a gente está com Deus, a gente sente uma alegria diferente. Ela não se acaba. Foi falado aqui hoje que quando o Filho o libertar, serei verdadeiramente livre. Não foi assim falado? O pastor Cida acabou de falar aqui, não precisa de memória. Irmão, quando Deus liberta, Ele liberta de verdade. E quando Ele liberta, há gozo no coração desse crente. Não tem como não haver alegria nesse coração. Se você está nessa noite aqui, nesse culto, e você não tem alegria, irmão, tem coisa errada.
A luta não vai te apagar. As guerras não vai te deter. Pode ser que você olhe assim e veja aquele monte de soldado ao teu redor. Mas você sabe que ao teu redor existem legiões de anjos te guardando. Existem legiões de anjos te guardando. Pode ser que o inimigo seja um número maior aos olhos carnais, mas espirituais. Legiões, irmão, são milhares e milhares de anjos ao teu favor. Não fica preocupado, até porque Deus está no controle da tua vida e da minha vida. Quando ele partiu o pão, os olhos dele se abriram e Jesus não estava mais lá. Mas eles falaram o quê? Rapaz, ele conversou um com o outro e falou assim, mas interessante. Aí um perguntou para o outro, por quê? O meu coração ardia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, xarabacantarabachéria. O coração ardia e o teu? O meu também ardia. Aleluia. Jesus, quando está, o coração arde, Cristian. O coração ferve de alegria. Não importa o que está passando, o que deixou de passar, o coração arde de alegria. É assim que está meu coração aqui hoje, ardendo de alegria. Mas pastor, mas tua vida não está legal? E não me importa isso, o que me importa é que eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus, um Deus vivo, um Deus que tudo pode. Eu vou passar até quando Ele quiser. Uma hora isso vai acabar. Na tua vida é do mesmo jeito. Tu vai passar até quando o mestre falar, basta. É só até aí. Aleluia. Você já viu aquela profecia que muitos dizem que o tempo da vaca gorda chegou? Da vaca magra acabou? Isso. Irmão, é cada profecia que eu vejo, eu fico besta com isso aqui. O tempo da vaca gorda chegou. E você continua na vaca magra. Meu Pai. Eu entendo esse livro aqui. Eu entendo ele como 100% espiritual. Glória! Quer interpretar esse livro? Tem que estar espiritual. Aleluia! Porque carnal você não consegue interpretar. Não consegue entender. Não consegue entender, porque é impressionante o que nós estamos falando aqui hoje. É um ato de comunhão, um ato de amor, sabe? Eu fico triste em dizer que ainda muitos se encontram distantes um do outro. Eu fico triste em dizer que ainda muitos se encontram distantes um do outro. Eu sempre comento isso e vou falar. Muitas pessoas não sentam do lado do seu irmão. Não é que não senta porque porque não senta porque não consegue viver do lado do irmão. Esse culto aqui é para você viver do lado do teu irmão. Esse culto é para você entrar em comunhão com tua irmã. Não é comunhão de marido e mulher, não. É comunhão de amigos. Amigos que se amam, irmãos que se amam de verdade. Porque para Deus mover uma igreja, Deus diz, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu manifesto o meu poder. Aqui tem quantas pessoas tem aqui? É 2 ou 3 igrejas. Mas sabe o que quer dizer? Unido. Unido de verdade, não de boca para fora. Não é de lábios para fora, é de verdade. Se tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me manifesto no meio de vós. Nós estamos aqui quase 30 pessoas, 40 pessoas. Então o erro está em nós, não está em Deus. Deus está na casa. Jesus está na casa. Esse Jesus que na sexta-feira foi crucificado, no domingo ele ressuscitou. E eu quero dizer para você, quando o anjo deu um terremoto e abriu o sepulcro, foi para Jesus sair, para as mulheres entrar. Jesus não precisa mais de porta para passar. Jesus, após a ressurreição de Jesus, não precisava mais de porta para passar, não.
O nosso Jesus, ele está aqui nessa igreja hoje, presente aqui no nosso meio. E ele está olhando para você, ele está olhando para mim. Eu estou aqui pregando, ele está olhando para mim. Arruma, Zé, e busca mais, ora mais, Zé. Ele está aqui. Ele está olhando para você, está dizendo para você: me busca mais. Eu quero te usar, eu quero te presentear. Chega mais perto de mim. Me convida para a tua casa. Me convida para o teu casamento. Igor e Fernanda vai casar em agosto. Convida Jesus para o casamento. Jesus não estiver no casamento, ó, vai faltar água, vai estar vivo, vai estar tudo. Mas quando ele está no casamento, se faltar, Jesus dá um jeito. Quando ele está no casamento, se faltar, ele dá um jeito. Ele resolve, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus poderoso. Escute. Os olhos deles abriram. Eles falaram: rapaz, eu estava suspeitando aí algo diferente. Aí eu pergunto para ele: mas por quê? Porque o meu coração ardia de alegria. O que ele fez? Voltou imediatamente para Jerusalém para dar as boas novas. Eu também vi. Ele está vivo. Ele está vivo entre nós. Você vê que coisa interessante, que quando ele chegou lá, Jesus já tinha aparecido para outros também. Nosso Deus é poderoso, igreja. Não tem portas fechadas para ele. Não tem cadeado que ele não abra. Não tem corrente que ele não quebre. Ele é poderoso. Se tem alguém na tua família que está acorrentado espiritualmente, Jesus visita nessa noite. Jesus liberta. Jesus cura. Jesus transforma. Jesus faz coisas que você ainda nem pensou Jesus tem para fazer na tua vida. Você pensa tão baixinho, tão fraquinho. Você acha assim: eu quero uma casa. Jesus tem muito mais para você. Você sabe algo que é muito importante para nós? Servir a Ele. Aleluia! A minha vinda aqui hoje, sabe o que é? Eu tenho o prazer de estar aqui, irmão. Eu tenho um prazer. Embora a minha saúde não está muito boa. Mas, como eu falei para os irmãos, até Jesus decidir. Até ele dizer assim: filho, ou ele me recolhe, ou ele me cura, ou ele me dá força para caminhar a si mesmo. Mas desse Jesus eu não deixo nunca. Desse Jesus eu não vou me afastar nunca. Porque é só nele que eu tenho alegria, tenho paz, tenho gozo, tenho prazer de viver. Somente em Jesus. Somente em Jesus. Então, terminando aqui, eu quero dizer para você: o mesmo Jesus que apareceu ali aqueles dois discípulos de Emaús, é o mesmo Jesus que vai participar dessa ceia, dessa noite. A Bíblia diz que ele fala que a gente vai cear com ele lá. Ele vai servir a ceia para nós. Já pensou que gozo? Imagina você, Jesus, te servindo a ceia. Você já fechou os olhos para pensar? Não dá nem para imaginar, né? Como eu falei, a gente imagina muito fraco. São muito fracos na nossa imaginação. É muito forte. Jesus dando ceia para você, pastor Cosme. E você dizer para o pastor Silas: valeu a pena. Valeu a pena a gente lutar. Valeu a pena a gente não baixar a cabeça. Valeu a pena a gente orar, buscar o Senhor. Valeu a pena, igreja. Valeu a pena. Um dia nós vamos se encontrar lá. Eu creio que vamos encontrar lá uma grande multidão. E vamos dizer: valeu a pena. Valeu a pena o sofrimento. Valeu a pena as dores. Valeu a pena tudo isso. Porque sem dor, perseguição, irmãos, torna algo até esquisito. O crente sem dor e sem perseguição. Se você não é perseguido, se você não sofre nada, se você, irmão, tem coisa errada com você. Alegre-se nas tuas provações. Alegre nas lutas que você passa. Alegre nessas tribulações que vêm sobre a sua vida, e você até hoje venceu todas.
Você fechando os olhos, você vai dizer assim: nossa, pastor, eu já passei pior do que isso. Então, isso é fichinha, você vai passar, você vai dar risada, você vai passar do outro lado e vai dançar que nem Miriam dançou. Tenha fé que nesse barco, Jesus não te abandonou, Ele está nesse barco com você, não vai virar, e você vai contar bênçãos e mais bênçãos aqui nesse altar. Eu creio em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia! Glória a Deus! Abra vossas Bíblias, irmão. A gente podia até ler o Coríntios sem abrir a Bíblia, né? Tanto terça-feira que a gente passa, mas tem que abrir. Louvado seja Deus. Deus é com você, igreja. Deus é contigo. Não temas. A luta vem e passa, não desanima não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e passa, não desanima não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Se você crê, pode ter certeza. A salvação, a bênção, a libertação, a cura é tua. Em nome de Jesus. Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Quem achou, diga amém. Amém! Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que venha. Hoje você está anunciando a morte do Senhor. Você vai participar do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntei para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajuntei para condenação. Quanto a demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos descer aqui.